Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a amamentação. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre assim romantizei esse momento da amamentação, eu ali com meu bebê e tudo mais. Mas quando eu comecei a trabalhar com maternidade, eu descobri que esse momento nem sempre é tão romântico assim, é tão maravilhoso assim, né? Por quê? Às vezes isso não é tão intuitivo, não é tão fácil. A gente precisa de treino, né? Precisa de prática, precisa entender o nosso bebê, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer, né? Para isso a gente precisa estudar, precisa se preparar. Bom, como eu trabalho com isso, né, e eu já vi muitas mães sofrerem muito com a amamentação, eu entrei em contato com uma consultora de amamentação, que é até famosa aqui em São Paulo, porque eu queria alguém que fosse bom, queria alguém que estivesse ali do meu lado para me dar o suporte, para me ajudar no que eu precisasse durante a amamentação. Ela foi inclusive minha professora num dos cursos que eu já fiz, e eu queria que ela me acompanhasse. Combinei com ela, ela falou que ok, mas né, tudo depende, porque o dia do nascimento a gente não sabe, e eu já queria ela ali comigo desde a maternidade, para já me acompanhar desde o primeiro dia de vida do André. E aí, quando o André nasceu, eu entrei em contato com ela, e ela falou que não poderia me atender porque estava gripada. Eu falei, tudo bem, quando você melhorar, eu gostaria que você viesse na minha casa me auxiliar, porque eu não quero ter problema com a amamentação. Eu tinha muito medo de sentir dor, tinha muito medo desse início da amamentação. Quando o André nasceu, ele teve hipoglicemia e já deram uma mamadeira para ele de cara. Esse foi um primeiro sofrimento que eu tive. Primeira decepção e frustração que eu tive com a amamentação. Já no primeiro dia de vida, ele ter que tomar uma mamadeira como um complemento. Eu chorei bastante, pedi para a enfermeira não dar na mamadeira, que ela desse num copinho ou numa colherzinha, mas ela não concordou. Enfim, ele já tomou várias mamadeiras na maternidade e eu já chorei muito por causa disso. E chegando em casa, eu entrei em contato de novo com essa consultora de amamentação e ela falou que não poderia mais me atender. Nesse momento, o meu chão caiu. Imagina, uma mãe num puerpério, que já tinha uma certeza de ter um bom profissional ali para auxiliá-la, e esse profissional dá para trás. Então eu fui, pedi uma indicação, né? E ela falou que não teria ninguém para me indicar. Então meu chão caiu mais ainda. Eu falo, como um profissional que trabalha com isso, num momento delicado da vida da mulher, se ela não pode, tudo bem, mas ela não tem ninguém, nenhum aluno, ninguém de confiança que ela possa indicar para auxiliar essa mulher neste processo tão difícil? Pois é, não, essa profissional não tinha. Então eu fiquei mais triste ainda, tive mais choro. Falei, então vamos embora. Vamos lá com o meu conhecimento mesmo, vamos tentar fazer o negócio acontecer, tirar essa mamadeira, aumentar essa produção de leite. Mas não foi assim tão simples. Eu tive uma depressão pós-parto muito séria e isso contribuiu, né? Porque o estado emocional da mãe interfere muito na amamentação, interfere na produção de leite. E eu estava com uma depressão séria, inclusive por causa da amamentação. Eu também não quis tomar medicamento, demorei um pouco para aceitar esse estado, até eu realmente começar a tomar o medicamento e o medicamento começar a fazer efeito, porque demorou 20 dias. Então foi um mês muito sofrido, foi um mês da depressão e um mês nessa dificuldade de amamentação, que eu falo que foi um mês preto, porque eu não lembro de quase nada, eu lembro de alguns flashes, mas para mim passou uma coisa preta, só com algumas lembranças poucas e, enfim, para mim ainda é um pouco dolorido falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar para que outras mulheres também não passassem por isso, para que a gente se preparasse, né, para esse momento e tivesse várias cartas na manga, porque é importante também. O meu começo na amamentação com o André foi muito dolorido. Eu tive muita dor, mas muita dor mesmo. Ele não tinha uma pega muito adequada, ele tinha uma boquinha assim que não abria direito. Ele punha os lábios para dentro em vez de pôr o lábio para fora, então ele me machucou muito. Sangrava, doía bastante. Eu chorava e gritava literalmente na hora de amamentar. Devido ao emocional também, eu não, eu demorei um pouco, a minha produção de leite não estava assim tão boa. Além disso, eu já fiz uma mamoplastia de redução, né? Então isso também interferiu na produção do meu leite. E quando ele mamava, gente, era uma dor insuportável. Eu queria uma ajuda e eu não conseguia ajuda, nem da minha rede de apoio. Então, escolham bem a rede de apoio de vocês,
antes do bebê nascer. Claro que eu tive apoio, claro que eu tive suporte, mas em alguns momentos, nesse começo tão difícil, eu estava ali me preparando para amamentar, me organizando, preparando física e emocionalmente para este momento, porque eu queria muito que desse certo. Passava alguém da minha rede de apoio e falava assim: não sei por que você ainda insiste, ele não vai pegar, dá logo a mamadeira. Isso, antes de eu começar a amamentação, eu já estava insegura, eu escutava isso, eu ficava mais insegura ainda, eu tinha mais vontade de chorar, eu já começava esse processo com mais medo de que não fosse dar certo. Então, assim, a rede de apoio, ela deve nos apoiar e não nos desincentivar. Por mais difícil que essa pessoa da rede de apoio ache que esteja esse processo, por mais que ela não concorde, ela está ali para te apoiar e para te incentivar no que você deseja fazer, não no que ela acha que é certo, né? Mas, enfim, eu escutei isso algumas vezes. Em outras eu tive apoio também. Eu tentei relactação com sonda, com seringa. Eu tentei tudo que vocês possam imaginar, até que eu cheguei no meu limite. E um belo dia, o André mamou e regurgitou sangue, sangue vivo. Nesse dia eu falei, não, agora deu. Já cheguei no meu limite, não vou mais fazer isso. Foram 3 meses de amamentação mista, onde ele mamava peito e mamadeira. Então, eu sempre oferecia o meu peito antes e depois oferecia a mamadeira, com muita reluta, com muito sofrimento. Isso para mim ainda é um pouco sofrido, porque eu não queria realmente que ele tomasse a fórmula. E no começo, quando estava bem dolorido, que eu não tive a ajuda de um profissional que eu queria, eu demorei para conseguir. Na verdade, foi a pediatra do André que me indicou uma pessoa que veio aqui na minha casa, que me auxiliou, que viu que eu tinha leite, né, que me deixou mais segura, que fez laser para melhorar a ferida, né, e que deixou isso um pouco mais leve, que eu consegui manter isso por 3 meses. Mas foi o meu limite, né? Depois que eu vi aquele sangue saindo da boca dele, eu falei, realmente não está valendo a pena, porque o processo de amamentar deve ser uma coisa prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê. Deve ser aquele momento realmente de troca, né? De olhares. Realmente é muito gostoso você ter seu filho ali, você poder prover esse alimento para ele, que é o melhor alimento do mundo, eu não tenho dúvidas. Você ter aquela troca de olhares, aquela mãozinha que encosta em você. Mas eu percebi que eu também tinha isso com a mamadeira. Então, assim, esse vínculo que tanto se fala, a gente deve ter cuidado para falar sobre isso, né? Porque a gente também consegue o vínculo com outras coisas. E se aquele momento de amamentar está sendo difícil, está sendo sofrido, você tentou tudo, você fez o possível, o impossível, você se desdobrou, e por qualquer motivo que seja, não deu certo, ou você não teve leite, ou você realmente não deu mais conta, você realmente não queria mais aquilo, tá tudo bem. O importante é que você tem o seu filho ali nos seus braços, é que você conseguiu, que você deu o seu melhor e que você conseguiu dar o seu leite naquele começo de vida dele, que é muito importante, e que você conseguiu dar o seu melhor enquanto você pôde. E que tudo bem que não conseguiu mais tempo. Eu sei que a gente demora um pouco para processar isso, de que realmente é difícil, que a gente imaginou esse momento diferente, mas que às vezes não funciona. Mas às vezes funciona e dá muito certo. Eu tenho clientes que tiveram grandes dificuldades no começo e amamentaram seus filhos em livre demanda até 2 anos de idade. Então, a gente tenta porque realmente é possível. Mas a gente tem que lembrar que fatores emocionais também interferem, fatores físicos, no meu caso, além do emocional que estava deficiente por causa da depressão e tudo mais que aconteceu. Eu ainda já fiz uma cirurgia na mama, que isso também pode ter interferido, né? A rede de apoio, que talvez não apoia tanto assim. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse processo da amamentação, porque amamentar realmente é muito lindo. É a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos. Mas se não é possível, ou às vezes tem mãe que não deseja amamentar, nós devemos respeitar. O nosso papel é estar ali ao lado dessa mulher para respeitar as decisões delas, para que ela não ultrapasse o seu limite, né? Para que aquela experiência seja boa e não traumática. Mas eu falo que tudo isso que eu passei, toda essa dificuldade, no momento foi ruim, no momento foi difícil, demorei mais de 1 ano, fiz muita terapia para poder aceitar um pouco melhor essa situação.
Mas eu agradeço, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria o olhar que eu tenho hoje para essa mulher no puerpério, eu não teria o cuidado que eu tenho hoje com as minhas pacientes neste momento de amamentação. Então, eu acredito que eu passei por tudo isso para poder cuidar melhor de outras mulheres, para poder ajudar mais, para ser mais humana nesse processo e nessa jornada que é amamentar, que é a maternidade, porque esse momento deve ser leve, deve ser prazeroso, e a gente deve curtir, né? E respeitar sempre a decisão da mulher, porque só ela sabe o que é melhor para ela e para a família dela. Então eu vou encerrar esse vídeo não para falar que é difícil amamentar, mas para falar que amamentar nem sempre é tão intuitivo, nem sempre é um mar de rosas como nós imaginamos. Pode ser sim muito fácil, tem muitas mulheres que quando o neném nasce, o bebê já tem uma pega adequada, eles já se entendem ali, tudo flui naturalmente e maravilhoso. Mas para muitas mulheres, este momento é difícil e é um aprendizado diário. A gente precisa se dedicar, a gente precisa de ajuda em alguns momentos, então a gente não precisa ter medo de pedir ajuda. Inclusive a gente se preparar, estudar, já organizar uma boa rede de apoio, ter alguém experiente em amamentação para ajudar antes que o problema se instale, é muito melhor. Então, eu vou dar 3 recadinhos. Primeiro, para você que é profissional e trabalha com a amamentação, com este momento delicado da vida da mulher, que já é a própria amamentação em si e o puerpério, que envolve muitas outras questões, se você não puder atendê-la, tenha outras cartas na manga para você não deixar essa mulher que estava ali contando com você desamparada. Para você que está grávida, estude bastante, se prepare não só para o parto, mas também para o pós-parto, para este processo de amamentação. Monte uma boa rede de apoio, uma rede de apoio que vai te apoiar e estar ali do seu lado para te incentivar, independente de qual seja a sua decisão. Ela vai estar ali realmente para te apoiar. Não vai ser uma rede de apoio predadora que vai te atrapalhar, que vai te pôr para baixo, que vai te desestimular. Então, cuidado com a rede de apoio. Eu costumo falar com as minhas pacientes o seguinte, quando a gente está grávida, e principalmente depois que o bebê nasce, nós devemos tampar os nossos ouvidos e escutar o nosso coração, escutar a nossa intuição. Só nós sabemos o que é melhor para a nossa família. Então, só você sabe o que é melhor para a sua família. Não interessa de quem vem o pitaco, pode ser da sua mãe, da sua sogra, da vizinha, de uma melhor amiga, não importa. Quem sabe o melhor para o seu filho é você. Então, escute o seu coração e a sua intuição. E o meu outro recado é para quem vai ser rede de apoio. Se você é rede de apoio de alguém, seja realmente o apoio e o porto seguro que essa mulher vai precisar ali neste processo. Porque é um processo difícil, que ela vai estar insegura, que ela vai precisar do seu apoio para ajudá-la e que incentive essa mulher ali nas decisões que ela tomar. Se ela deseja, assim como eu, por exemplo, né? Eu quis fazer relactação, eu quis tentar, eu precisava de alguém junto comigo ali naquele processo de amamentação. Eu podia estar chorando e gritando, mas eu queria muito amamentar. Então, eu queria que a pessoa que estivesse do meu lado estivesse ali, vamos lá, vai dar certo, a gente vai achar alguém para te ajudar, não importa que essa pessoa vai estar ali falando com você, mas esteja ali ajudando, dando o suporte emocional que essa mulher vai precisar neste momento. Seja realmente uma rede de apoio e não desestimule essa mulher, né? E não veja ela, não julgue, né? Não tenha preconceitos. Se por algum motivo ela desistiu de amamentar, foi porque ela quis, não porque você achou que era difícil. Então, cuidado com o que você acha, né? Cuidado com os pitacos que você vai falar. Você pode desestruturar essa mãe ali naquele momento mais difícil, né? E vamos lembrar que amamentar é super importante, que a amamentação deve ser em livre demanda, pelo menos até os 6 meses de vida da criança, né? E se puder manter essa amamentação até os 2 anos, ótimo. Mas também é importante lembrar que não é só na amamentação que nós criamos nossos vínculos com os nossos filhos. Eu tive vínculo com o meu filho mesmo amamentando com a mamadeira. Tenho ali trocas de olhares do mesmo jeito, tenho o meu cheiro do mesmo jeito, o meu colo, o meu toque, né? Então, cuidado com o que você fala com a mamãe no puerpério,
com uma mãe que está com dificuldade em amamentar, né? Vamos incentivá-la se ela desejar continuar, mesmo que uma mulher nunca deseje amamentar na vida dela, essa mulher não deve ser julgada, porque é o corpo dela, é a vida dela, é o filho dela. Então vamos respeitar e acolher. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês e até a próxima.